Vamos lá? Quero falar hoje sobre medo e sobre fé. Não temas. Essa palavra se repete na Bíblia. Ontem, inclusive, eu tive uma tarefa de cuidar do meu netinho e depois que ele dormiu, eu vi um filme chamado A Batalha Esquecida. Filme de guerra. Um filme que acontece ali na região do porto de Antuérpia, na Bélgica. A história de 3 jovens que se enfrentam, um piloto de planador a serviço do exército britânico, um soldado holandês recrutado pelo exército nazista. Muitos holandeses, eles lutavam pelos exércitos nazistas, e um outro menino da resistência. E é um filme que fala sobre não ter medo, sobre você. O medo é uma reação psicológica e natural. O medo, ele revela o instinto de sobrevivência do ser humano. Gente que não tem medo, morre. Gente que não tem medo de se jogar do 5º andar, morre. Gente que perde a razão, se coloca em situações e fala assim, mas esse sujeito não tem noção. Mas é justamente por causa dessas emoções que nós acabamos não invadindo, não tomando lugares, espaços que Deus deu para a gente. Não é que você não tem medo nenhum, não é isso. É que você sabe exatamente quem é o seu Deus. E se você desconfia de que as promessas do teu Deus, elas são promessas fajutas, você nunca vai avançar. Agora, se você tem fé, e você junta na tua fé, em Marcos capítulo 9, verso 23, Jesus diz assim para um pai de um menininho que estava muito doente: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então existe uma porta de fé para mim e você, para mim e para você, para que o temor seja retirado, porque no amor de Deus o temor é retirado, o medo é retirado. Eu, essa semana, fiz reunião com os pastores, aí o pastor Igor estava um pouco agitado na alegria dele, ele é um homem aleluiado, e eu falei assim, não, porque depois eu falei, rapaz, ele falou, pastor, se eu não puder falar com o meu pai, quer dizer, não há temor dele comunicar nada para mim, no sentido de paz espiritual. Tem coisas que nós temos que fazer. Deus não vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. Aí eu vou puxar para o pastor Samuel, ele publicou assim no Instagram dele: Deus não vai afinar o teu violão. É verdade. Ele vai te dar uma terra, mas quem vai ter que caminhar até lá é você, meu querido. É você que vai ter que avançar. Então, quando você tem proximidade, você sabe quem é o teu pai, que é o meu pai que está nos céus, você não deve ter medo, você não deve deixar que as emoções, que os sentimentos, esse sentimento de ameaça, impeça você de avançar. E como foi essa semana, o dia do professor, essa semana nós passamos, eu vi muitas postagens, eu vi muita gente sendo grata aos seus professores. Alguém colocou assim: quem te ensinou a voar? Não foi meu pai, mas meu professor me ensinou a ir mais alto. Vamos pegar lições com um professor da Bíblia, que eu quero que ele nos ensine a ir mais longe, mais alto. Quando, em Números 13, o exército de Israel bate em retirada, ele recua de uma promessa de Deus por causa de medo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo, acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, ou Anaquins, é o mesmo nome, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. O que está errado na perspectiva deles? É não contar com uma variante, com um fator aí: Deus. É lógico que tem inimigos que são maiores do que nós, mas também é lógico que todos os inimigos que são maiores do que a gente, são muito menores do que o nosso Deus.
Então Deus diz: vai, eu sou o Deus de maravilhas, eu te tirei com o braço forte do Egito, fui eu que te libertei. Eu gosto muito quando Deus se apresenta logo de cara no livro do Êxodo. Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te tirou da terra da escravidão. Nenhum outro Deus te visitou, nenhum outro Deus te ouviu, nenhum outro Deus te enxergou, nenhum outro Deus ouviu o teu clamor. Eu ouvi, e eu fui lá e eu te tirei. Ele se apresenta, ele dá o seu cartão de visitas, ele manda para o povo: eu sou esse Deus aqui que é teu Deus, que é o seu Senhor e que te livra. Mas quando chega na hora da gente afinar o violão, quando chega na hora da gente fazer a nossa parte, quando chega na hora do povo só avançar na terra, o povo recua, porque olha para si mesmo, olha para o inimigo, mas não consegue olhar para o alto, não consegue olhar para Deus. Querido, olha para mim, tudo é possível que crer. Tudo, eu estou com uma certeza, eu tenho uma certeza na minha vida, de que tudo é possível. Nada disso que a gente, isso é muito pouco para a gente pensar, para a gente imaginar. A gente pode avançar e ir muito mais além do que, a Bíblia diz isso, a gente deve pedir muito mais além, porque Deus dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É a gente reduzir Deus a uma criatura limitada, e Ele não é limitado. O nosso Deus não tem nenhum limite. O nosso Deus, Ele age por princípios como honra, por princípios como santidade, por princípios como obediência, por princípios. Deus age pelo meio das pessoas, mas através do Espírito Santo na vida da gente. Mas eu não tenho medo, essa questão de você falar assim para mim: é impossível. Se você disser isso para mim, acabou. Aí que se torna possível. Porque quando é impossível, só Deus pode agir. Enquanto tudo é possível, te vira, você faz. Eu posso fazer. Agora, quando a gente pisa no local do impossível, aí fica mais fácil, porque o impossível pertence ao Senhor. Não temas, é essa palavra em Josué 10, 5, 8, que diz assim: então, os 5 reis, aqui travou, tá, Maurício? Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, veja bem, de Hebron, de Jarmute, de Lax e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. 5 reis cercaram Gibeão e o atacaram. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Aqui há uma notícia de que vem 5 contra 1. Você entra dentro do ringue e tem 5 lutadores querendo te nocautear, você está sozinho, e você fala: mas isso é impossível. Mas Deus diz: não tenha medo, Josué, não tenha nenhum medo, porque eu vou ser com você, eu vou entregar todos eles. Não é que você vai lá e vai dar um karatê, vai dar um golpe de judô, não é isso. Ele está dizendo o seguinte: não tenha medo, porque eles não vão poder resistir a você. Josué, ele frequenta a mesma escola de Caleb, são 2 amigos. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, são os únicos 2 homens de Israel que entraram na terra da promessa porque não duvidaram. Quando a gente fala desses 2 homens, eles aprendem através de promessas e de vitórias. Deuteronômio 9, de 1 a 3, a promessa é essa: ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você. Querido, preste atenção. Ele não está dizendo que o teu time vai jogar contra o Arapiraca. Ele não vai dizer que o teu time vai jogar contra um time da 5ª divisão do futebol lá do Vietnã. Está falando que o teu time vai jogar contra times mais poderosos. Você vai enfrentar nações maiores e mais poderosas do que você. Esse negócio de botar no modo fácil para jogar, não faz ninguém crescer. Esse negócio de você não buscar desafios, não faz você vencer.
Então Deus vai se mostrar Deus para esse povo como? Como que ele vai se mostrar Deus? Preparando o povo através de inimigos maiores, nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades de grandes proteção, e muros que vão até o céu, mais proteção. O povo é forte e alto, são gigantes. Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os terminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará, os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Sabe qual é a diferença desse povo para a gente? Esse povo estava experimentando pela primeira vez. A gente já viu essa experiência há muito tempo. A Bíblia vai repartindo conosco histórias que a gente vê que Deus não perde guerras. O nosso Deus não é surpreendido, não é enganado, não pode ser subornado. O nosso Deus, Ele tem um caso de amor conosco. Nosso Deus, Ele tem uma paixão por mim e por você. E nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que o Romano diz, não há nada que possa fazer com que Deus, Ele rompa a corda e nos traia. Quando na década ali do ano 2000, eu cheguei em Curitiba, gente, um monte de carro que botava assim um adesivo, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Sabe o que significa Deus é fiel? Significa que Ele não vai te trair. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tua vara e teu cajado me confortam e me protegem. A gente passa por vales, a gente passa por situações, e aqui ele está dizendo aqui, ó, os inimigos são maiores. Ele não vai deixar a gente continuar sendo quem a gente é. A jornada de fé, gente, é uma jornada de transformação. Ah, pastor, Deus aceita todos, aceita, mas Deus não aceita tudo. Deus aceita todos, mas Ele muda a nossa vida. E uma das coisas que Ele quer mudar é a nossa fé nele mesmo. São experiências que a gente vai ter. Você vai enfrentar gigantes. Quem poderá resistir aos gigantes? Havia uma canção que se cantava nesse tempo. E aqui ele diz assim, fique calmo. O teu Deus vai à tua frente. Quando você vai fazer uma proposta de negócio, quando você vai conversar com o teu chefe, quando você vai tratar com uma pessoa arrogante, quando você vai enfrentar alguém violento, quando você vai entrar numa situação que você tem medo, querido, Deus vai à tua frente. A gente vê muita coisa, de gente com medo de um monte de coisa. E eu estava falando aqui, acho que com o Maurício esses dias, e tem gente, por exemplo, que tem medo de avião. Não é justo. Você não nasceu com asa. Bom, pastor, se eu tivesse asa, o avião caía, eu me jogava e daí? Eu pousava lá no meu ninho. Eu pousava de novo aqui na IBBR. Mas eu não tenho asa. E tem mais, avião comercial, pastor, não tem nem paraquedas, nem para o piloto, quanto mais para a gente. Gente, preste atenção. Se Deus quisesse matar a gente, não enviaria Jesus Cristo. Nosso Deus veio para salvar, não veio para matar. Pastor, mas avião cai. Você acha que Deus, para matar a gente, precisa derrubar um avião com 200 pessoas dentro? Então a gente tem uns medos que são absolutamente irracionais. Pastor, mas eu não consigo vencer o medo. Mas o medo você vence de passo em passo. E é isso que a gente vai aprender aqui. Obrigado, eu dou graças a Deus aos meus professores. Eu dou graças a Deus a quem veio antes de mim. Eu dou graças a Deus à experiência que eu tive. O livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, ele fala sobre isso. Ele fala sobre trazer à memória o que me dá esperança. Em vez da gente viver na esperança, não, mas uma vez eu venci, uma vez eu lutei, uma vez eu consegui andar de bicicleta sem rodinhas. A gente gosta de lembrar só de quem foi derrotado, de quem se jogou, que caiu de cara no chão. Querido, a Igreja Batista de Bom Retiro pode ir até onde você sonhar que ela pode ir. A sua família, aqueles que estão perdidos, podem compor esse quadro de membros da igreja.
Deus, Ele dá uma missão para mim e para você, mas Ele não vai afinar o nosso violão. Quem tem que afinar o violão é a gente. Quem tem que falar de Jesus é a gente. Ah, pastor, eu já fui lá e eu ganhei uma patada. Eu já fui lá e ganhei um passa-fora. Eu já fui lá, ele foi estúpido, ele não quer falar comigo. Querido, como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra sábia dita ao seu tempo. Então existe tempo para tudo. Passa um ano, passa 2 anos, me levantei. Deus me levantou sozinho na minha família como crente. E hoje, depois de quase mais de 30 anos, gente, a família toda foi alcançada. Tem um ou outro ainda que vão ser atingidos, mas é o quê? É não desistir, é sobre isso que eu vou falar. Números 14, 6, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, era a maneira deles estarem assim, decepcionados. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Eles tinham dado um relatório negativo, agora estão dando um relatório positivo. Se o Senhor se agradar de nós, então, nos porá nessa terra, nola dará, terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais, não tenha medo. E ele conta, olha o que nós vamos conquistar, olha os sabores, olha as delícias que a terra produz. Essa terra é nossa, não foi a gente que estava no Egito, foi Deus que tirou a gente do Egito. Eu vou te dar uma terra. Aquele povo nunca tinha jamais visto a terra, eles nem sabiam, eles foram espiar e ficaram maravilhados, e todo mundo ficou maravilhado. Tem um lugar lá chamado Vale do Escol, que é chamado também Escol, quer dizer cacho de uvas. E quando você anda lá, tem lugares que você fala, não é possível que tenha uva aqui desse tamanho, cacho desse tamanho aqui, e tem. Mas quando eles vão olhar, alguns só veem os inimigos, só veem os problemas. E os outros veem o quê? Aquilo que nós podemos desfrutar. Josué e Calebe dizem, olha, esses inimigos, sabe o que eles são para a gente? Eles são musculatura espiritual. Nós vamos devorá-los como pão. Você sai de casa e por que você come pão? Para que você tenha força, para você avançar o dia inteiro. Por quê? Porque se você não se alimentar, você fica enfraquecido. E ele está dizendo aqui que os inimigos são a vitória que Deus vai nos dar sobre os inimigos, vai nos encorajar cada vez mais e cada vez mais. E aqui nós temos lições de um professor que ele venceu. Não é um sujeito que conta de ouvir falar. Não é alguém que fala assim, não, eu ouvi falar que Deus curou um câncer. Não, Deus curou o câncer nele, na família dele. Não é que eu ouvi falar que Deus livrou de uma enfermidade, de um problema familiar, de um casamento destruído, de uma vida de solidão, de um filho apodrecido nas drogas, enfiado no tráfico. Não, eu experimentei, eu fui lá e eu venci esse gigante porque meu Deus estava comigo. Diz assim em Juízes 1:20, conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. A gente olha para gigante, a gente sempre lembra de quem? Do rei Davi. Mas a Bíblia diz que quem expulsou os amorreus, que eram na verdade os gigantes, não eram filisteus. Havia um filisteu de Gate, né, chamado Golias, que era grande, mas os grandes gigantes eram de onde? De Hebron, que é a cidade de Kiriat Arba, hoje em Israel, o território da Cisjordânia. Hoje você chega lá, é um monte altíssimo. Ele foi lá, ele não derrotou um, derrotou os 3 filhos dos gigantes. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. Então ele é um professor que não apenas conhece de ouvir falar, não é que ele foi e aprendeu inglês aqui, não, ele foi para a América, ele foi para a Inglaterra, ele discursou em inglês, ele sabe falar inglês, e agora ele voltou para o Brasil e está falando, fala do jeito que eu estou falando, que você vai conseguir se comunicar lá. Ele não é um professor teórico. Tem gente, por exemplo, que entende de futebol,
e nunca apareceu no campo para jogar bola, para fazer um gol de letra, para dar um gol de cavadinha, para tirar uma bola de cabeça. Ele não entende nada de futebol. Ele é um pereba, mas a pereba é a maneira gentil de chamar o perna de pau. Pronto. Ele é aquele sujeito que fala, fulano é ruim, tira esse sujeito, mas ele mesmo não joga nada. Não, Caleb não, Caleb é o craque. Caleb, ele é o camisa 10, é aquele que o jogo gira em torno dele, e por isso ele se torna o quê? Um autor de lições vencedoras. Primeira coisa que você tem que entender, Deus nos leva ao gigante. Você pergunta, por que isso aconteceu comigo agora? Essa não é, eu não estava preparado. Agora não, isso foi o pior momento da minha vida para isso acontecer. Já aconteceu com alguém isso, gente? Foi só comigo? Deus é quem estava te levando para você enfrentar os gigantes. Eu vos trouxe a terra dos gigantes a morrer. Foi Deus, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Deus nos coloca em situações que às vezes nós achamos que são difíceis, impossíveis, para quê? Para amadurecer a nossa fé. A maturidade vem com experiência, a resiliência vem com experiência. Se nós não experimentarmos vencer o leão, a gente nunca vence o urso, a gente nunca vence o gigante, a gente nunca vira valente, Israel. Então são situações que você sabe, você olha assim, o Deus que me livrou antes vai me livrar agora. Então aprenda isso. Para de colocar a culpa nas pessoas. Para de colocar a culpa nos chefes, nos empregados, no juiz, no diabo. Gente, Deus nos coloca nesses ringues, nessas batalhas, não é para a gente perder. Você acha que teu Deus é um pai mau, que quer te ver derrotado? Ele quer que você seja um vencedor, por isso não temas. Esse glória a Deus incrédulo, quase que me faz parar. Amadurecimento espiritual. Porém, Deuteronômio 1, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas, e disseste, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos gigantes amorreus, para destruir-nos. Você acha que isso é verdade? Você acha que Deus trouxe você para te destruir? Você acha que Deus trouxe essa enfermidade para te enlouquecer? Você acha que Deus trouxe você para cá, para você ser reduzido a cinzas? Você acha de fato que Deus é mau? Gente, vou falar algo sobre português. A nossa formação, inclusive a nossa formação cultural, ela vem essencialmente de Portugal e, logicamente, com essa mistura de todos os povos que vêm para cá, desde os africanos, desde os ingleses, os japoneses que fugiram da guerra, que hoje tem algumas cidades que tem mais filho de japonês do que filho de brasileiro, italianos como Santa Felicidade, ucranianos, poloneses em Curitiba. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Gente, nós aprendemos algo que veio de Portugal que não faz bem. O cristianismo que veio de Portugal, celebrado na primeira missa, era um cristianismo mergulhado, sabe aonde? Pasmem, no Islã. A Europa, especialmente a Espanha e parte de Portugal, foram
tomados por 700 anos, 7 séculos, foram imersos numa cultura do olho por olho, dente por dente. E se você errar, Deus vai te pegar. Eu vi minha avó falando isso para mim. Caiu um raio, ela aproveitava, Deus está zangado com você. A avó de alguém fez isso aqui? Ou só minha avó? Então você cria a ideia de um Deus mau. Eu ia na igreja, gente, quando eu entrava na igreja é templo. Eu pegava aquela água benta para fazer o sinal da cruz, mas eu tinha medo. Eu falei, qualquer hora esse homem vai arrancar da cruz aquele crucifixo, e vai vir aqui e vai me enganar, se ele souber o que eu estou pensando. Querido, olha para mim. Deus não te odeia. A sua mente te prega uma peça. Volta a Deuteronômio 1, 26, 28. Diz assim: porquanto o Senhor nos odeia, olha que pensamento trágico. Nos tirou da terra do Egito, tirou a gente do bem bom, a gente tomando chicotada nas costas, mas comendo cebola e pepino, para nos entregar nas mãos dos gigantes amorreus, para destruir-nos. Para onde nos subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos gigantes. Você está ouvindo gente errada. Você está ouvindo gente que é crente, gente que é teu irmão, mas está dizendo para você que você não pode chegar, que você não pode conquistar, que você não pode fazer, que é muito mais do que você pode, é muito mais do que você merece, que é muita areia para o seu caminhão. Joga isso fora. Deus não quer destruir a gente. Quando esse texto vem dizendo, é porque Deus nos odeia, esse texto é carregado de mentiras, é encharcado de uma palavra que simplesmente nunca passou pelas letras e pelas linhas da Bíblia Sagrada. Pode passar, Maurício, por favor. Travou? Quando a gente fala sobre, então, pode deixar. Conseguiu ou não? Deus é que vence os gigantes, Amós 2, 9 e 10. Todavia, eu destruí. Eu acabei com a doença. Sabia que é o Senhor quem sara todas as nossas enfermidades? Eu sei que eu tenho que tomar a vacina. Eu sei que eu tenho que ir no médico. Eu sei que eu preciso de vez em quando, se precisar, tomar um antibiótico, ou então ir tomar lá alopatia, ou enfim. Mas existe algo por trás disso. É Deus. Eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a de cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí seu fruto por cima, sojaís por baixo. Também vos fiz subir a terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísse a terra do amorreu, a terra dos gigantes. Segunda coisa, se Deus te leva até o gigante, Ele quer mostrar para você o poder dele. É Ele que faz destruir o gigante. Número 3, reclame a promessa. Você tem uma promessa na sua vida? Então fala com Deus a respeito daquilo que Ele combinou. Agora, pois, dá-me este monte. Caleb tinha uma promessa. E ele podia ser o primeiro a escolher, ele vai ser o último a escolher. Aí todo mundo pega o quê? Manassés viu uma terra boa aquém do Jordão, falou, é aqui que eu quero ficar, eu não quero nem entrar na terra prometida. Rúben, a mesma coisa. Todo mundo foi pegando o que era mais fácil. Caleb fala, eu quero o que é mais difícil. Eu quero aquela torre, eu quero aquele monte, eu quero Hebrom. E ele reclama a promessa, agora dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali anaquins e grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse, e Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom como herança, e antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Kiriat quer dizer cidade. Kiriat Arba, cidade de Arba. Judas Iscariote, ou Iscariotes, homem da cidade. Você já viu Kiriat Jearim? Você já viu essa cidade na Bíblia?
Kiriat quer dizer a cidade do gigante. Ele não vai chegar assim, peraí, eu vou lutar contra o mais fraquinho. Ele fala assim, eu quero, por quê? Onde está o gigante, estão as melhores fontes de água, está a terra mais produtiva, a terra boa para cultivo, a terra onde vai dar pedras preciosas, a terra onde vou ter segurança, a terra onde eu vou ter as melhores vistas, é um monte de Hebron. Reclame a tua promessa. Não desista da sua promessa. É importante você perseverar. Perseverança é a capacidade de não desistir diante dos obstáculos. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos passados, desde que Moisés falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que tenho já 85 anos. Pensa num homem que não desiste. Você vai morrer. Não vou morrer. Deus me prometeu algo que ainda não fez. Não, porque você foi cercado. Deus vai fazer o que Ele prometeu. Então persevere com fé. Não desista. Pessoas que desistem, ontem ou anteontem, ouvi uma reportagem desse jovem brasileiro que é o camisa 10, hoje Neymar. Ele falou que tinha muitos jogadores muito melhores do que eu. Eu já vi o Romário falando isso. Muito melhores do que eu, mas eles desistem. Tem gente que o sonho está às portas, ele fala, pastor, não quero mais. Eles são levados por um sentimento de derrota, eles são enganados por um sentimento que não vem do Senhor, eles vão sendo dominados por emoções que fragilizam eles. Persevere com fé. Até quando, pastor? Está aqui o meu professor, perseverou até os 85 anos. Quem é o teu professor? Se você andar com um sábio, querido, você vai ser sábio. Se você andar com um covarde, você vai ser covarde. Eu não estou falando aqui para você ser maluco. Pastor, vou fazer uma doideira, fazer uma maluquice. Não é isso não, gente. Deus deu para a gente cérebro. Tem uma massa branca, uma massa cinzenta aqui. O que você não pode é desistir diante do primeiro tropeço que você encontra, do primeiro gigante que você vê. Essa capacidade que a gente tem, acho que a minha formação me ajuda muito. Eu fiquei uma semana dentro de uma trincheira, você não sabe o que é isso. Fazendo tudo ali que você imagina. Imagina uma semana, você come, você bebe, você tem que usar banheiro, tudo ali dentro. Fiquei eu e o meu companheiro de trincheira. Era o quê? Para que esse treinamento, pastor? Para que você não desista. Para que você não abandone, para que você saiba, eu só posso sair daqui. O meu país depende disso. Um dia, alguém vai precisar da minha resiliência, alguém vai precisar da minha persistência. É a capacidade de você, apesar de estar com o casamento, vivendo dias difíceis, e falar, não, eu vou até o fim, eu vou amar essa mulher até o fim, eu vou fazer o meu melhor por ela, eu vou cuidar dos meus filhos até o fim, porque no final das contas é isso que vai ficar. Que persevere, até quando? Até o fim. Quando o fim chegar, você vai saber. Quando o fim chegar, ou você vai ouvir uma trombeta, vai ter o arcanjo que vai tocar a trombeta, e aí você vai subir. Se você tiver sepultado, você vai ser o primeiro a ser ressuscitado. O primeiro são os que estão em Cristo. Ou então você vai saber porque um anjo vai pegar na tua mão. É isso. Vem, não foi assim que aconteceu com Estevão? Foi isso que aconteceu, foi levado pelos anjos. Então não desista, cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Diga até o fim. Para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, para que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Herde a promessa com o quê? Com fé e com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, as pessoas desistem muito fácil. E, gente, a gente tem uma voz aqui que Deus tem dado nesse púlpito de avançar e de levar, não de perder. A gente não quer perder ninguém, mas a gente quer cada vez mais colocar pessoas
que conosco caminham numa mesma visão, que conosco caminham numa mesma direção. Esse púlpito vai guardar a santidade, esse púlpito vai guardar a pureza espiritual, esse púlpito vai buscar o Espírito de Deus, esse púlpito vai buscar a unção do Espírito, esse púlpito tem que destilar a palavra de Deus, tem que trazer uma palavra profética, uma palavra de cura, sim, de fé. É um púlpito que não desiste. Se você quer andar com gente que não desiste, ande com a gente. Pastor, para mim acabou. Não acabou nada. Deus chega atrasado. Todas as vezes que Jesus chegou atrasado, porque Jesus perdia a hora, gente. Perdia. Todas as vezes que Jesus chegou atrasado, ele ressuscitou alguém. Foi. Ele ressuscita a filha de Jairo. Já morreu, não, bora lá. Ele ressuscita Lázaro. Não, já morreu há 4 dias. Vamos embora lá. Vem aqui rapidinho, vamos resolver um negócio aqui. Lázaro, vem para fora. Ele chega atrasado, gente, em Naim, cidade de Naim, fica do ladinho da cidade de Nazaré. Quando ele chega, vem uma multidão, a moça já está enterrando o filho dela, a viúva. Aí Jesus para o esquife e fala assim, levanta. Toda vez que parece que Deus chega atrasado, Deus não chegou atrasado, ele chega na hora certa. Não desista, não desista. Seja encorajado até o fim. Olha o meu professor Caleb. E ainda hoje, camarada com 85 anos, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, os gigantes, grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Você quer andar com quem, gente? Com gente que desiste no primeiro susto, Gente, você pode até se assustar, mas isso não significa que eu vou desistir. Não significa que eu vou abandonar uma promessa. Gente, existe uma promessa de Deus para a igreja do Senhor. Sabia que existe uma promessa para mim e para você? A promessa é: as portas do inferno, pensa o pior inimigo, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Existe uma promessa inquebrável. Essa promessa é para mim e para você, querido. Então pega ela. Eu gosto de pegar a palavra de Deus e misturar com a minha fé. Pastor, eu estou numa situação que eu não posso sair. Quem falou que você não pode sair? Quem disse que você não pode sair? Onde está escrito que você não pode sair? Eu já citei aqui em Marcos 9:23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mesmo cercado por gigantes, pastor. Josué 10, então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, nós já lemos. O rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, e todos os seus exércitos. Eles não estavam sozinhos, gente. Eles estavam com exércitos. E sitiaram, cercaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles poderá te resistir. Preste atenção. Josué anda com gente que crê. Josué anda com gente que é guerreiro. Josué anda com gente que é valoroso. Vocês, a maioria de vocês, não está no time de intercessão da igreja, que é um time menor, mas já é um time grande. Gente, você vai ver durante os cultos. Pensa em gente valorosa. Tem gente agora, nós estamos aqui transmitindo online, na intercessão, orando pelos seus pedidos. Você está pensando que esses pedidos aqui ficam dentro dessa caixa aqui? Não ficam não, querido. Existe um time valoroso, um time guerreiro, que se você crê, não é você jogar para cima de mim a tua deficiência. Eu não creio, mas tu crê, ora aí. Não é isso. É um time que se junta. Existem obstáculos, existem cercos, existem. Mas você deve colocar os inimigos para correr. Você deve dizer para o inimigo o que o teu Deus. É interessante do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Vem 4 inimigos, mas Ele dá 4 características de Deus: o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor e Deus. Pode vir, por isso que ele diz: não temerei o terror da noite, a seta que voa de dia, a praga que anda sorrateira e a mortandade que assola o meio-dia. Ele não tem medo, porque ele está no esconderijo do Altíssimo, ele está à sombra do Onipotente, ele está dentro de uma fortaleza, debaixo das tuas asas, eu estou seguro. Por isso nenhum mal me tocará e nenhuma praga. Ele conhece o Deus dele, é por isso que a ameaça que vem contra ele não faz ele temer. Não temas, não temas. Coloque os gigantes para correr. No mesmo capítulo diz o seguinte: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel. Olhe para mim aqui, querido. Você é uma ameaça ao mundo espiritual maligno. Você é uma arma preparada. Quando a Bíblia diz que nós somos flechas polidas, a flecha era o que está para hoje um míssil atômico, era uma arma que chegava mais longe, era flecha. Você que deu um projetil explosivo que derruba o inimigo, que penetra dentro de uma blindagem. Por que o mundo te odeia? Sabe por que o mundo nos odeia? Não é isso que em João 17 Jesus diz: se o mundo vos odeia, antes odiou a mim? Preste atenção, porque você é ameaçador. Para quem? Para o diabo e seus demônios. Quando você chega, ele já começa a falar alguma coisa, sabe por quê? Porque dentro de vocês, dentro de mim, há um poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O mesmo Espírito Santo, aprenda isso, que estava e foi derramado em Jesus, está dentro de vós. Por isso, coloque os gigantes para correr. Alcance suas vitórias. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: aqui ele está profetizando: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu é que venço os gigantes. Deus te leva para gigantes, mas Ele é quem vence os gigantes. É Deus que, quando é invocado, vem fazer parte da tua vida e daquele momento da tua vida. Quando você diz assim: Deus, eu preciso só de uma besteirinha, querido, uma besteirinha para você, é tudo que teu pai quer te dar. É tudo que Deus quer te dar. E tem gente que não pede porque se compara. Não, eu fui ali no hospital do câncer, do amputado, eu fui ali na vila não sei o quê, vi tanta gente, não vou nem pedir nada para Deus, querido. Isso é orgulho. A gente pode pedir para nós e pode pedir para eles. Você pode pedir cura para você e cura para eles. Você pode pedir algo novo para você e algo para eles. Mas não se nivele no meio das pessoas que não têm, que não alcançam, que não buscam Deus, ou que não alcançam no tempo aquilo que eles querem. Alcance vitórias e anuncie vitórias, como começa a dizer. Agora, para encerrar, querido, sem fé é impossível. Nós estamos falando de temor, e aqui nós estamos comparando o temor, o medo, no sentido de medo, com a fé. Sem fé a gente não vence batalha. Quando a gente diz assim, vamos fazer, eu não estou falando que eu vou fazer, eu estou falando que nós vamos fazer. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a gente vai ter todos os nossos filhos sentados aqui no altar do Senhor? Você consegue crer comigo? Você consegue crer comigo que a gente vai ter uma igreja em que os aleijados vão levantar de cadeira de rodas? Você crê nisso?
Você crê comigo que existe um Deus que liberta de verdade cativos? Que não é só que liberta da maconha, da cachaça, do crack, que liberta da gente mesmo, das durezas de cruz. Você crê nisso? Você crê numa igreja em que, no louvor, os espíritos imundos batem retirados? Você crê nisso? Sem fé é impossível. Abacuque 3:11. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. O nosso Deus faz o impossível. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele premia, Ele é galardoador, Ele recompensa aqueles que o buscam. Você quer buscar a Deus hoje, querido? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus. Pai, nós temos fé em Ti, Senhor Deus. Nós queremos olhar para os gigantes, para as ameaças, para as notícias, para os diagnósticos. Pai, pelo tribunal que se levanta contra nós. Queremos olhar para as acusações, crendo que não existe nada, absolutamente nada, que vai nos derrotar se andarmos com o Senhor. Querido, se você crê comigo que estamos vivendo um momento de impossível, porque estamos passando por isso, Deus está nos levando, e você precisa entender o que está acontecendo em nosso meio, não só naquilo que os seus olhos estão vendo, mas aquilo que Deus está movendo na sua vida e na nossa vida juntos. Você crê que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Levante sua mão. O impossível, aquilo que ninguém jamais fez, aquilo que você nunca experimentou em seus anos de fé. Se você crê nisso, queridos, concorde comigo nessa oração. Deus e Pai querido, somos teus filhos e sabemos que é o Senhor que nos prepara para a guerra. Tu adestras as nossas mãos para o combate. É o Senhor que nos dá musculatura para que nós consigamos envergar o arco de bronze. Tu és o Senhor que faz cessar a guerra diante de nós, Pai. Nós hoje decidimos crer que o Deus que nos levou para dentro dessa guerra é o Deus que vai nos fazer ver os nossos gigantes serem derrotados. Deus, nós escolhemos a perseverança, nós escolhemos reclamar as promessas do Senhor, nós decidimos caminhar juntos, ligando aqui na terra uma voz no nome do teu Filho Jesus, concordando aqui na terra que o Senhor vai fazer milagres, que o Senhor cura enfermos, que o Senhor faz cessar toda tragédia, que o Senhor restaura famílias, que o Senhor liberta os cativos, que o Senhor faz com que o pranto se torne dança e o choro se torne alegria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.